Graças a paz, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta aí que você se gostou, se poder ter falado mais sobre alguma coisa, algum ponto que eu me equivoquei. Então, fica à vontade, evidentemente. Aqui esse canal é pra gente também trocar informação, também trocar, feedbacks. Então, fique à vontade, meu irmão, minha irmã, tá bom? Então, hoje, nosso quadro de pregações, eu queria que você abri, abrisse, abrissem as suas Bíblias lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 17. A gente vai ler do versículo 14 até o 19. João 17, versículo 14 até o 19. Esse capítulo fala sobre a questão, sobre a oração sacerdotal de Jesus. Interessante que esse capítulo a gente pode dividir ele em três pedaços, três partes. A primeira parte, até o versículo 8, por assim dizer, a gente vê Jesus orando, em relação a ele. E do 9 até o 19 a gente vê Jesus falando, em relação, pedindo pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos que ele estava com ele naquele momento. E do 19 em diante a gente vê, do 20 em diante a gente vê Jesus falando, por nós que ainda, por nós, fala assim, no momento hoje é nós, mas por aqueles que ainda viriam de crer no Evangelho pregado pelos apóstolos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, como é bom, a palavra de Deus, a gente, cada vez que lê, a gente se maravilha mais. A gente tem que seguir sempre o que diz, o salmista, no Salmo 1, que a gente tem que ter prazer em ler a palavra do Senhor. Não é ler por ler, não é ler simplesmente porque eu vou pregar, ou simplesmente porque eu vou ensinar, ou simplesmente porque eu vou fazer algo ali. Mas ler realmente com prazer, ler realmente de forma cristocêntrica, sabendo que o Evangelho de Gênesis e Apocalipse fala do Senhor Jesus. No Antigo Testamento fala sobre a sua vinda. No Novo Testamento já fala do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e ressurreição. E do Evangelho que ele foi dando, sua palavra foi dando aos seus apóstolos, com o tempo ali, até chegar hoje, essa Bíblia completa que nós temos hoje, que lemos hoje. Então, é maravilhoso mesmo. Mas quando a gente coloca, quando a gente realmente lê ela de forma prazerosa, então não fica cansativo, não fica embaralhado a mente. Não, é algo de suma importância a gente, antes de ler, orar ao Espírito Santo para que ele ilumine. É iluminação mesmo, não é revelação. A palavra já foi revelada, não tem mais o que ser revelado. Então, não é isso que eu estou falando. Estou falando iluminação. Para que quando a gente não lê de qualquer jeito, não lê como qualquer um livro qualquer. Aqui é a palavra de Deus. Aqui não contém, aqui é a palavra de Deus. Isso é importante. Importantíssimo porque, o liberalismo hoje está crescendo cada vez mais, no mundo, onde a gente vê igrejas que realmente tinham compromisso em pregar o evangelho, centros teológicos hoje, foram dominadas aí por essas novas doutrinas, dominadas pelo liberalismo aí teológico. E então muitos aí dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém, é diferente, tá? Bem diferente o contém do que é. Mas para aqueles que creem realmente, para aqueles que realmente têm uma aliança com Cristo, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, vamos lá. Vamos começar. João 17, capítulo, a parte do capítulo 14, do versículo 14 ao 20.
Diz assim: eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não sou do mundo. Versículo 15. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe desse mundo. Em algumas outras versões diz para que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Eu os enviei ao mundo. Versículo 19. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Amém, meus irmãos? Então, a gente vê que nítido a preocupação do nosso Senhor Jesus, os seus discípulos, porque ele já estava aqui finalizando o seu ministério, já estava chegando o momento dele se unir novamente, dele voltar novamente com o Pai, à destra, né? Louvado seja o seu nome hoje, intercedendo por nós e conosco até a consumação dos séculos. Mas havia a preocupação dele, porque eles amavam aquele que o Pai deu a eles. Então, nesse capítulo 17, ele começa a orar por ele, depois começa a orar por os discípulos, né? E eu queria ver algumas aplicações com vocês aqui, nesses versículos que eu li, quando Jesus, mais especificamente, ele está aqui rogando pelos seus discípulos, que ele sabia bem que a dificuldade que viria logo já era difícil, né? Os discípulos já eram escanteados, já eram odiados, com Jesus ali, com Jesus, né? Muitas das vezes livrando eles, né? Ajudar. Imagine que depois que o Senhor Jesus fosse embora, como seria? Então Jesus, por ser Deus, sabia o que viria para frente, que não seria fácil, que realmente eles teriam que ter um auxílio 24 horas pelo próprio Jesus, né, pelo seu Espírito Santo, que ele estava ainda para enviar aqui ao mundo, para os seus discípulos, né? Então, eu queria aqui, né, primeiramente, a primeira aplicação que a gente pode ter aqui para nós, é como Jesus fala, no versículo 14, né? Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, meus irmãos, lembre-se, meu irmão, minha irmã, o mundo nos odeia. Tá? O mundo não está satisfeito porque você, agora somos novas criaturas, porque agora a gente realmente serve ao único Deus, porque realmente a gente está no único caminho, a única verdade, a única vida, que é o Senhor Jesus. Então, quando a gente realmente tem um compromisso com Cristo, começa a realmente tomar, né, a nossa cruz, a gente decide amar a Cristo aqui pelo seu chamado, pela sua graça, que a gente não, sua graça salvadora, quando nos atrai ali através da obra regeneradora do Espírito Santo. Então começa a guerra, meus irmãos. Pessoas que a gente achava que realmente nos amava, achava que realmente gostava da gente, que realmente estava conosco porque a gente começa a ser nossos inimigos. E, na maioria das vezes, dentro da nossa própria casa. Na maioria das vezes, quando a gente realmente é alcançado pelo Senhor Jesus, a gente começa o nosso cônjuge, muitas vezes, começa a ser o nosso próprio inimigo, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, chefe no trabalho, na escola, no curso, na faculdade. Mas foi avisado pelo Senhor Jesus. Né? Foi, a gente não como diz uma música aí, né? Entrei de gaiato no navio. Não.
não entramos de gaiato, porque a gente nem sequer, não foi pela nossa própria vontade que a gente está nesse caminho, mas né, pela graça irresistível, foi uma obra divina que nos atraiu até o Senhor Jesus. Porque eu mesmo, né, você mesmo, irmão, a gente não tinha vontade nenhuma, coragem nenhuma de ir até Jesus, se não fosse pela sua obra, através do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, meu irmão, lembre-se, o mundo, ele nos odeia. As pessoas vão começar a nos olhar com olhos diferentes, vão começar a nos observar de forma diferente, né? Vão achar que a gente é isso, santarrão, agora quer ser crente, tu tomava uma cachaça medonha, tu fazia na noitada, tu traía tua esposa, tu traía teu marido, tu usava droga, tu fazia isso, aquilo, outro, fazia. Mas agora eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas eles não entendem isso, meu irmão. Eles entendiam, quando a gente estava no meio deles, quando a gente fazia as mesmas coisas que eles. Então, para a gente era o melhor amigo, a melhor amiga, a gente era o melhor filho, a melhor filha, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor aluno. Mas agora, quando a gente está nesse caminho, quando a gente realmente tem um compromisso com Cristo, tudo diferente. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 16, Jesus fala também assim a seus discípulos: observai, eu vos envio como ovelha entre lobos, sede portanto, astuto como a serpente, inofensivo como as pombas. Então isso é importante. Jesus nos enviou como ovelhas. Então, ovelhas normalmente elas são alimento de lobos. Entendeu? Então a gente tem que ser prudentes com as serpentes, sempre atentos, e simples como as pombas mesmo. Porque a gente foi enviado como ovelha. Então os mundos lobos, vamos colocar assim, vão nos odiar, vão querer se alimentar da gente. Por isso que a gente tem que estar ligado, tem que estar de olhos abertos. Não se iluda, meu irmão. Porque quando a gente... Às vezes eu vejo gente se iludindo com certa amizade, não, porque meu amigo, porque meu patrão, meu chefe, porque isso, porque fulano, ciclano. Deixa você ser alcançado por Senhor Jesus, para você ver como muda, para você ver como realmente a gente vai sentir o ódio do mundo. Mas por que o mundo nos odeia? Jesus fala que porque primeiramente eles me odiaram. Nós somos o sal, a luz desse mundo. Então temos que incomodar, vamos incomodar. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. E eu, você, somos as luzes nesse mundo. Então, evidentemente que as trevas vão querer sufocar, vão querer apagar essa luz. Evidentemente que somos sal. E sal, quando ele bate na ferida aberta, não arde, não é doloroso, não incomoda. Então, o mundo é uma ferida aberta e nós somos o sal desse mundo. E temos que incomodar, meu irmão. Então, crente que não incomoda, não falo de incomoda de forma pejorativa, falo de incomodar de forma realmente, com o nosso proceder cristão, a gente mostra para as pessoas que somos diferentes. É essa forma que eu estou falando de incomodar, tá bom? Então, como disse Jesus, olha, se o sal perde o seu gosto, se torna insípido, para que mais serve? A não ser para ser o quê? Pisado. Eu vi aquele sal que não serve mais para nada, a gente joga no chão e é pisado. Por isso que aquele que realmente tem um compromisso com Cristo, aquele que realmente tem uma aliança com Jesus genuína e ama a sua palavra e ama adorá-lo, ele é sal, ele é a luz do mundo. Ele realmente dá gosto, ele realmente ilumina onde chega. Entendeu, meus irmãos? E
Ninguém vai estar, ninguém, eu falo assim, o mundo, aqueles que não têm compromisso com Deus, vai estar incomodado com a tua presença, com a minha presença. Então, lembre-se, meu irmão, primeira aplicação. O mundo nos odeia. Então, não fique triste, não fique abismado, não fique se achando o pior de todos, porque está sendo perseguido, mas glorifique ao Senhor Jesus por causa disso. Porque se odiou ao seu mestre, ao seu Senhor, por que não vai nos odiar? E a segunda aplicação, no versículo 15, Jesus diz assim: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do mal. Então veja a oração de Jesus. É para que a gente permaneça. Mas temos o livramento dele. Quando a gente lê lá em Isaías 43, no versículo 2, Deus fala o quê? Olha, se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Então a gente nota aqui que a gente pode até passar pelas águas, mas não vão nos afogar. A gente pode até passar pelo fogo, mas não vão nos queimar. Não vai nos queimar. A gente pode até andar pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque o bom pastor, o verdadeiro pastor, está conosco. Está nos auxiliando, está nos guiando, está nos ajudando. E a oração de Jesus é simplesmente essa: Pai, eu não estou orando para que eles sejam arrebatados, mas para que o Senhor os proteja, os livre do mal. Então, meu irmão, confia no Senhor, confie, entrega o teu caminho a Ele, consagra tudo que você tem a Ele, e o mais Ele fará. E você vai ver que, mesmo em meio a tantas trevas, a tanta tribulação, a tanto mal que está acontecendo, nós estamos passando por um período bem difícil aqui no nosso país. Muitas vezes, eu acredito que assim como eu, você também fica meditando, fica refletindo: que momento difícil é esse? E agora? E agora mesmo? A palavra de Deus diz aqui: qual foi a oração por Jesus, para os seus discípulos, e também se aplica também a nós. Mas que Deus irá nos livrar de todo o mal, que Deus estará conosco, qual é a própria promessa do Senhor Jesus: estarei convosco até a consumação do século. Por isso, irmão, lembre-se também, meu irmão, minha irmã, temos que permanecer aqui até que chegue o nosso tempo, até que a gente complete a nossa carreira e combate o bom combate, complete nossa carreira e guarde a nossa fé. Até que Jesus disse: olha, chegou o teu dia, chegou a tua hora, ou que ele volte, a gente vai estar aqui no mundo mesmo. Por isso que a gente possa cada vez mais orar pela nossa nação, pelo nosso município, pelo nosso estado. Independentemente se você elegeu a essas lideranças de hoje, que está aí, seja no âmbito municipal, estadual, federal, mas estamos morando no Brasil. Estamos no Brasil, meu irmão. Então, se a gente fica pedindo a Deus para que Deus nos leve, para que Deus realmente faça aí, tipo, não vou orar, né? Tem uns que pensam assim: não vou orar porque o mundo já é no maligno, eu não vou orar porque já estou salvo mesmo. Então, mas lembre-se, meu irmão, você está aqui. Então, o que acontecer aqui vai afetar a gente. Por isso que a gente tem que orar, tem que interceder. Claro, sabendo que temos a promessa que, mesmo em meio a tantas trevas, temos a luz, somos a luz do mundo, temos o maior é o que está em nós. E não é isso, como diz a palavra no próprio livro de João? Maior é o que está em nós. Eu acho que é João, não sei bem, não lembro. Então, maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, lembre-se disso: a oração de Jesus não foi para tirar os discípulos, mas para que eles permanecessem. E permanecesse aqui, Deus livrando ali do mal. Então, você tenha em mente essa promessa. Não se desespere, não fique angustiado, angustiada, aflito
pelo momento, você tem o maior a seu favor. Temos, não é, o Criador de tudo conosco. O que a gente vai temer? Momento difícil econômico, momento difícil jurídico. Eu sei, meu irmão, minhas irmãs, é difícil. Assim como vocês, eu também me revolto e ver tantas atrocidades. Mas a gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que o mundo já é maligno, que o mundo já é em trevas, mas temos a promessa que, independentemente do que se passa aqui no mundo, Deus nos livrará, Deus estará conosco, Deus estará nos guiando, estará cada vez mais, cada dia mais derramando do seu Espírito Santo nas nossas vidas, e assim a gente continua o servindo, e não deixe de orar pela sua nação, de orar pelos deputados, pelos vereadores, prefeitos, senadores, governadores, presidente, pelo judiciário. Não, meu irmão, não deixe de orar, não. Mas independentemente do que acontecer, saiba, lembre-se do mal que está acontecendo, lembre-se que é aqui, é no meio das águas, é no meio do fogo, que o Senhor sempre estará conosco, independentemente, assim como ele esteve ali, com Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, com Daniel na cova dos leões. Ele estará conosco em qualquer momento da nossa vida. Amém? Então, passamos para a última aplicação. Versículo 17 diz assim: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade mesmo. Então, a terceira aplicação é que é a palavra que nos santifica. É a palavra que nos faz com que a gente realmente veja Deus. O que o apóstolo Pedro escreveu? Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. A palavra diz também que sem santificação, acredito que é em Hebreus, é impossível ver a Deus. E alguém pode falar, mas como eu posso me santificar? Está aqui a resposta. Através da palavra. Meus irmãos, muitos aí acham que jejuar, orar no monte, dizimar e ofertar, doar cesta básica, ser beato de igreja, isso vai santificar. Não vai, meu irmão. Não vai, meu irmão. É uma coisa que a gente sabe, a gente vive isso aí, pessoas que vivem dentro das igrejas, que vivem ajudando as pessoas, que vivem, sempre está dizimando, sempre está ofertando, sempre está em monte, sempre está jejuando. Nada contra você jejuar, até acredito que é bíblico, que há necessidade com um propósito, evidentemente, e de forma bíblica. A Bíblia está cheia de exemplos sobre o verdadeiro jejum. Isaías fala isso, acho que é no capítulo 9, fala sobre o verdadeiro jejum. Mas lá fala sobre o verdadeiro jejum. 9 não sei, isso aqui é Isaías, tá? Me perdoe por não lembrar agora. Então, mas o que santifica realmente, meu irmão, é a palavra do Senhor. É aqui, você lendo a palavra de Deus, que você vai ter direção para se santificar. É através do cumprimento dessa palavra, da vivência dessa palavra, que você vai obter a santificação, que a gente vai conseguir realmente ter comunhão com Deus, que a gente realmente vai conseguir ser santo. O Espírito Santo nos santifica através através da meditação da palavra, do cumprimento dela. Você não vai encontrar, você não vai se santificar de qualquer outra forma. A única forma é a palavra, meu irmão. É a palavra, minha irmã. Entendeu? Não existe outra forma. Você achar que vai se santificar. Ir para a igreja não santifica ninguém. Jejuar apenas não santifica ninguém se você não cumprir a palavra. Se a gente não medita, não tem prazer, volta a repetir. Gostaria que você rapidamente fosse lá, Salmos 1.
O Salmo 119, né? Todo ele é voltado para a palavra em si, né? Deus. O Salmo 1 diz o quê? Abençoado com felicidade é o homem, ou a mulher, falando nos dois sentidos, que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação ou prazer, né? Porque o prazer significa isso aqui, plena satisfação. A sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita de noite. A palavra de Deus é a sua plena satisfação, tem que ser, meu irmão. Porque o prazer é isso, o prazer é a plena satisfação, a gente está pleno satisfeito. E a palavra do Senhor, ela é satisfatória. Ela realmente preenche todo o nosso ser. Aquilo que a gente procura muitas vezes, procurava às vezes na bebida, procurava no cigarro, nas drogas, procurava em qualquer outra coisa, né? Na traição, no roubo, na lascívia, só há realmente satisfação total, né? Como fala aqui, satisfação total, plena satisfação é a palavra do Senhor. O prazer, temos que ter prazer, temos que ler essa palavra com prazer, com plena satisfação, porque ela nos completa, ela nos preenche. É essa palavra que salva, que liberta, que cura. É essa palavra que santifica, meu irmão, minha irmã. Não existe outro movimento, outra coisa não. É a palavra que santifica. Por isso, meu irmão, minha irmã, não esqueça disso. O que te santifica é a palavra. Medite, devore essa palavra, tenha sede dela, tenha fome dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Porque é a única forma de a gente realmente ter comunhão com Deus é através da sua palavra. Deus não fala, meu irmão, né? Não que ele não possa, mas não há um sentido bíblico para Deus falar como falava antigamente, né? Deus se apresentava ali em sonhos, pessoas, ou usava ali os seus profetas, alguns reis, né? Ou não sei, às vezes, né, como a gente vê ali o nosso patriarca Abraão, né? Isaac e Jacó, tinham ali, Deus mandava anjos, até o próprio Jesus, né, ali, junto com Abraão, ali em algumas ocasiões. Mas hoje, como diz Hebreus, né, em outrora Deus se revelou através de seu Filho e agora através da sua palavra. Então, se você está buscando comunhão com o seu Jesus, buscando realmente ouvir a palavra de Cristo, ouvir o que Deus quer para a sua vida, não existe outro lugar, meu irmão. Não existe. Não fique procurando profetas aí, não fique procurando revelação, porque não há mais revelação, só iluminação. Não há. A revelação da palavra foi cessada, cessou. Não estou falando do dom de profecia, tá? Não pense que eu estou falando sobre essa questão. Tá? Eu estou falando que a revelação da palavra já foi cessada. A profecia em relação à palavra de Deus já foi cessada. Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, através da palavra, aí, oração. Palavra, você vai, na oração você fala com Deus, você se deleita dentro dele, você se abre, se quebra tudo ali. E através da palavra, da leitura da palavra, você vai ver o que ele quer para a tua vida. Amém, meu irmão? Então, espero que vocês tenham realmente absorvido, que vocês, oro para que vocês sejam boa terra, porque é o único lugar que a semente da palavra de Deus germina em uma boa terra, tá bom? Então, que vocês fiquem com essas aplicações, né? Lembrando que primeiro, lembre-se que o mundo nos odeia, então não fique tristinho, porque vocês estão passando por perseguições, e depois que, independente do que a gente está passando aqui, Deus está conosco, independente de a gente estar nas águas, não vai nos afogar,
estamos no fogo, não vai nos queimar, porque Ele está conosco. E, finalizando, a única coisa que santifica é a palavra. Então fica na paz, que Deus possa continuar abençoando a tua vida.